Então é muito importante ter esse feeling de mercado que cada um tem o seu, né? E ele é muito pessoal, não tem como você ensinar a pessoa a ter um feeling dentro do mercado. Então, tempo de tela, fazer o simples e seguir o gerenciamento são os 3 fatores muito importantes para ter sucesso dentro aí das prop firms. Olá traders, bem-vindos ao canal oficial do The Fivers em português. Hoje vamos ter mais uma entrevista com um trader de sucesso do The Fivers. Connosco temos o Gui. O Gui é um trader financiado do The Fivers com uma conta de $100 mil. Portanto, ele fez o programa High Stakes. O Gui também é um trader brasileiro. Portanto, muito bem-vindo, Gui. Obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade por estares aqui connosco hoje para fazer esta entrevista. Como é que estás hoje? Perfeito. Primeiramente, aí queria agradecer a The Five pelo convite. Estamos aí, né, na luta do mercado já faz um tempinho e finalmente conseguimos passar aí num teste numa pro firme tão renomada como a The Five. Então, bem-vindo então. Só para toda a gente então ficar a saber um bocadinho da tua história, quando é que começaste com o trading, há quanto tempo é que estás a operar e como é que tem corrido o teu trajeto até agora? Perfeito. A caminhada começou, na verdade, faz mais ou menos uns 8 anos, né, que eu já tô no mercado. E a gente vai tentando aí ter sucesso, atingir os objetivos, né? E desde 2022, as mesas proprietárias ganharam muito o cenário aqui no Brasil, né? E acabou que virou uma febre, assim, e obviamente a gente já tentou passar em várias outras mesas. Porém, no começo, tivemos muitos problemas com mesas scans, né? Por isso que é muito importante a gente escolher uma mesa que tenha uma boa avaliação no Trustpilot, né? Uma mesa que tenha prova social de saque, que é no caso da The 5 Years, ela é uma mesa super confiável. E desde 2022 me interessei muito por mesas proprietárias, porque afinal a gente paga um valor, né? Para poder não ter mais o risco de operar com o nosso próprio capital, né? Então eu acho muito importante para quem não tem aquela verba muito alta para poder operar com valores altos. Acho muito interessante essa modalidade da própria firme, né? Então, eu já estou no mercado já faz 8 anos. Não era trader antes também, já trabalhei como barbeiro, já fiz entregas de comidas com moto, né? E aí depois me encontrei no trade, estudei bastante. E hoje eu sou focado 100% em mesas proprietárias e ter lucros nelas consistentes e viver apenas disso, né? No trade. Interessante. É verdade, de facto, que as prop firms recentemente, se calhar no Brasil foi a partir de 2022, de forma global foi mais ou menos à volta do Covid, que também ganhou uma grande reputação e claramente que mudou a indústria do trading devido à possibilidade de realmente ter acesso a capitais mais elevados, mas a importância de facto de confiar na prop firm, na empresa proprietária pela qual está, que se escolhe para operar é muito importante. De facto, o The Fivers destaca-se nesse aspecto. Somos uma das mais antigas, já estamos a operar há 9 anos, desde 2016, e de facto um dos pontos principais para nós é claramente a confiança que nós transportamos para os traders, para que eles apenas e só se dediquem ao vosso trading, porque todo o resto está do nosso lado. Nós iremos facilitar tudo aquilo que for preciso e podem ter certeza que irão ser pagos também quando passarem os desafios e quando tiverem lucro com as vossas operações. Portanto, é interessante dizer que realmente fizeste outras coisas além de trading. Como é que foi esse desafio? O que é que te levou então depois a finalmente a decidir focar-te apenas e só no trading e não nas outras atividades que estavas também a efetuar antigamente? Perfeito. Eu acredito muito no poder que esse mercado tem, né? Porque, querendo ou não, se trabalharmos de forma correta, seguir o gerenciamento, ter uma estratégia boa, aplicada, aquele simples que funciona, eu acredito que ele é muito importante para a gente poder realmente, de fato, viver desse mercado, né? Na verdade, isso aqui é um sonho, porque você pode trabalhar da sua casa, você tem uma qualidade de vida melhor, e é isso que o Forex proporciona para a gente, né? Talvez até uma pessoa que trabalha todos os dias ali, de segunda a sexta ou segunda a sábado, tenha isso como sonho, e eu acredito que as mesas proprietárias dão essa possibilidade da gente sonhar, né? No caso, como você comentou aí em questão de que a The 5 Years paga os seus clientes, e de fato eu sou prova disso, né? Nós vamos falar sobre isso depois. Já recebi o meu primeiro saque, gostei muito, foi muito rápido, por isso que eu sinto tanta confiança na The 5 Years e estou super satisfeito de estar com ela nesse momento.
É muito bom ver essas palavras também. Podemos então talvez agora passar para a tua dashboard para ver então realmente a performance que efetuaste. Posso mudar aqui o modelo para isto. Portanto, ou seja, tu operaste connosco o programa High Stakes, não é? De uma conta de $100,000 e conseguiste então passar as 2 fases, tornar-te financiado e agora já efetuaste o teu primeiro pagamento connosco na conta real. Portanto, vamos então observar um bocadinho da tua performance. Qual é que é esta performance? Isto aqui é a conta real ou é o desafio? Perfeito, essa aqui já é a conta Founded, né? A nossa famosa conta live. Uhum. Aí a gente já teve, então estamos nessa meta aí de profit de mais ou menos $6.688, né? Uhum. E a gente segue um padrão de gerenciamento que a gente consegue ter um gráfico mais linear positivo, né? Então a gente trabalha bastante com essa questão de gerenciamento em cima das prop firms, que é a melhor forma de você conseguir atingir esse resultado que a gente está vendo aqui agora. Uhum. Temos a olhar um bocadinho para a tua estatística, ou seja, se fores um bocadinho mais abaixo para vermos o número de trades, a quantidade de trades, exatamente, à volta desse valor. Portanto, executaste 50 trades, temos um winning ratio à volta de 66%, o que é interessante também, e a tua average winning, lucro médio, 300, à volta um bocadinho mais do que 1 para 1. Ou seja, como é que se classificarias ou como é que explicarias um bocadinho a tua abordagem com o trading? Um bocadinho mais agressiva, és day trader, és swing trader, és scalper? Que tipo de approach é que tu tens na tua... No caso eu prefiro fazer marcações em regiões fortes, né? E dependendo do movimento que o mercado faz, às vezes a gente utiliza uma análise mais fundamentalista, que dá aqueles movimentos um pouco maiores, junto com um fator econômico. Então a gente organiza bem essa questão de fazer o simples que funciona, porém com um estudo mais aprimorado na questão de análises econômicas em geral, né? E o mercado tem sido bastante movimentado esses últimos dias aí por conta das coisas que vem acontecendo no planeta, né? Então a gente está sempre protegido em relação a isso, porque se você escolher zonas fortes junto com uma análise econômica, a gente consegue ter bastante assertividade. Para um trader, 66% é um bom percentual que a gente trabalha aí. Porque muitas vezes a operação volta ali no 0 a 0, mas a gente sempre trabalha mais protegido, né? É interessante, ou seja, não é muita gente que de facto, principalmente traders, que se foquem um bocadinho na macroeconómica, na parte fundamental, não é? Normalmente eles são muito mais focados apenas e só na parte da análise técnica, ignorando um bocado a parte fundamental, mas é interessante que de facto tu prestas atenção a isso e claramente que principalmente desde que o Trump voltou à Casa Branca, que de facto tem sido uma volatilidade imensa devido às tarifas, devido a todas as notícias que têm sido efetuadas e normalmente taxa de juros, inflação e tudo mais que também em relação à Fed, e portanto não tem faltado volatilidade e indicadores económicos para criar volatilidade aqui no mercado. Podemos então olhar um bocadinho para o teu segundo desafio. Acho que foi interessante também, porque tiveste um período de drawdown. Como é que tu te sentiste nessa fase em que de facto estavas com lucro, de repente começaste a descer a tua conta, até de repente voltares a subir? Como é que sentiste aí nessa fase que estavas com um período de drawdown? Eu acredito que nessa segunda fase a gente acaba tendo um pouco mais de nervosismo do que a primeira. Apesar da meta ser menor, pra gente atingir aquele nosso objetivo da conta live, eu acredito que o psicológico nessa questão da segunda fase ele é um pouco mais complicado. Na primeira fase a gente manteve a mesma linha linear de lucro, sem ali atingir próximo o drawdown diário e etc. Na segunda fase isso aconteceu. Acredito que é mais porque você já tá naquela euforia de, vai chegar a conta live, vou conseguir lucrar, vou conseguir tirar dinheiro desse mercado. E eu acredito que muitos traders, de fato, param exatamente aí, nessa segunda parte do desafio, né? E é meio estranho, porque a meta é menor, né? Deveria ser mais fácil. Mas acredito que o fator psicológico pega bastante aqui nesse caso. Como um trader normal que eu sou, como qualquer outra pessoa, me pegou também nessa fase. Mas graças à estratégia que a gente tem, que é, como eu disse, bem protegida, bem alinhada, a gente conseguiu retomar. E aí a gente conseguiu conduzir bem essa meta pra gente ser atingida aí na D5.
É verdade, na realidade acabas por ter razão que muita gente de facto tem mais dificuldade em passar a segunda fase do que, do que a primeira. Realmente começa a sentir aquele nervosismo de tentar ficar funded e já estar tão perto da meta, não é? E normalmente isso até é um facto, mesmo quando, por exemplo, estamos a fazer uma corrida e quando nos aproximamos da meta é quando começam, entre aspas, o nosso psicológico começa a lutar contra nós próprios e começam todas essas dúvidas ou essa ganância de querer atingir a meta e por vezes corre ao contrário. Mas é muito bom de facto ver que tiveste capacidade de então voltar a concentrar-te no teu plano e na tua estratégia e eventualmente acabaste por chegar ao target. Podemos ver que voltaste a ter a volta de 50 trades também nesta fase, à volta de 49 Sim. trades. Portanto, a performance foi semelhante, se me deixas um bocadinho. Também a volta dos 57% também foi mais ou menos igual ao nível da média de lucro também, à volta de 1 para 1. Portanto, uma boa performance consistente e isso é realmente aquilo que se quer também no trading. E não é muito bom de ver Profit Factor também à volta de 1.35, o outro foi ligeiramente maior. Mas boa performance, Gui. Portanto, parabéns ao tornaste funded connosco e neste momento ao efetuar já o teu primeiro pagamento. Podemos então talvez passar para os gráficos para tentar então explicar um bocadinho o que é que quer dizer ou quando tu falas em zonas fortes, calculo que seja zonas mais de talvez gráfico diário, semanal, mas como é que então tu analisas o mercado e como é que procuras então por essas trades? Perfeito. No caso aqui, todo dia a gente abre o gráfico, né? A gente prefere operar no par SHA-USD, porém, a gente gosta bastante que ele é bem movimentado, né? É difícil ele ficar ali engasgado no dia. O lateral, ele sempre segue um movimento, então é o par que a gente prefere operar. Ele é um pouco mais alavancado, então a gente tem que diminuir um pouco da quantidade de lote, né? Claro que eu não vou operar igual eu opero o EURUSD ou SDJPY, um SHA-USD, né? A alavancagem dele é um pouco maior. No caso, quando a gente vai fazer essas análises de zona forte, que eu comentei com você, colocamos no gráfico de 4 horas, né? E a gente acaba pegando os movimentos que aconteceu na madrugada, né? Porque quando a gente começa as análises ainda é de manhã, então ainda a Bolsa Americana não abriu, então a gente espera grandes movimentos nessa situação, né? Quando eu utilizo zonas fortes, eu costumo marcar sempre o último fundo e sempre o último topo. E aí, o que eu costumo trabalhar? Eu costumo esperar o movimento confirmar esse topo e esse fundo, e aí eu acabo trabalhando dentro desse canal, né? É uma estratégia simples que não precisa de ter muito entendimento, então é possível a pessoa que saiba apenas um suporte e resistência consiga operar dentro de uma mesa proprietária. Não tem essa trava, porque muitas vezes as pessoas pensam, pô, eu não sei operar SMC, ondas de Elliott, a pessoa não precisa disso. De fato, se ela fizer o simples, ela consegue ter grandes resultados. O segredo está no gerenciamento. Então, quando eu utilizo uma operação de compra nessa região, se você reparar aqui atrás, não tem nada, né? Então, o meu stop ele pode ser curto. Porque se a gente observar, temos bastante demanda nessa região. Então provavelmente o gráfico vai bater aqui e vai buscar de novo subir para ele entrar na outra região. Esse movimento aqui já dá bastante pontos. Então por isso que meus trades eles são bem protegidos. Porém quando ele atinge o seu profit ali diário na operação que eu tô, o lucro é bem maior. Então por isso que a recuperação vem fácil, às vezes quando a gente toma um loss. Então, é dessa forma que eu trabalho, de forma bem simples. E, claro, a gente acompanha as notícias no dia. Por exemplo, às vezes eu vejo que vai ter alguma fala, o dólar vai se valorizar e desvalorizar. Eu consigo, junto com essa informação, bolar uma estratégia. Se eu sei que o dólar vai desvalorizar, às vezes o SHA-USD ele vai na forma contrária. Então, eu não entraria numa operação que me contradiz dessa minha análise ou da notícia que vai sair no dia para a gente estar operando. É certo. Ou seja, também prestas um bocadinho atenção à correlação com o dólar, que de facto acaba por ter impacto também no ouro, como é óbvio. De facto, o ouro é um dos pares preferidos de todos os traders no Fibers. Quando estamos a fazer live stream, toda a gente está constantemente a perguntar para fazermos análise do ouro. De facto, é um dos pares favoritos. Às vezes podem ser mais lucrativo, ou o pessoal até pode ter um bocadinho mais de dificuldade em ter sucesso no ouro, mas devido à volatilidade que tem e de facto à maneira como se movimenta, de facto o pessoal gosta muito de transacionar.
Mas lá está, é como tu disseste, às vezes o simples é que é o, entre aspas, é o segredo para o sucesso, e não é preciso estar a incluir muitos indicadores ou muitas linhas, muitos retângulos ou análises no gráfico. Basta quase só ir ao básico: suporte, resistência, zonas de estrutura de mercado, e ter capacidade de perceber um bocadinho qual é que é a tendência de direção do mercado, para conseguir então, de uma forma simples, procurar por essas trades. É interessante que tu gostas de transacionar dentro da range, não é? Basicamente é mais ou menos esses níveis que gostas de transacionar. Esperas talvez que essa range seja criada e depois então tentar procurar por essas trades dentro, basicamente comprar quando o preço está barato e vender quando o preço está caro. Mais ou menos assim, e claro, pode permitir esse risco-reward um bocadinho mais elevado, caso consigas realmente ter uma entrada perto do fundo e uma entrada perto do topo, porque depois o teu stop loss pode ser assim um bocadinho mais curto. Portanto, tu disseste que gostas de transacionar o ouro, às vezes também o euro e ien ou algo desse género, mas principalmente é o ouro que tu gostas de transacionar, correto? Sim, isso mesmo. É o ouro com o SDJPY, né? Uhum. Normalmente fazem ali a correlação de par normalmente, né? Não é sempre. Quando um faz um movimento, o outro costuma fazer ao contrário, né? Uhum. Então, recentemente abriste alguma thread só para realmente ver mais ou menos qual é que é o teu processo de pensamento ao nível da execução, porque aí estás a falar da análise, mas depois ao nível da execução realmente procuras por algum filtro, alguma confirmação para entrar na trade. Como é que ocorre o teu processo de confirmação para executar uma trade? Show. Normalmente quando a gente está numa região assim, nós esperamos sim bater na região, né? Porém, quando a gente vê um movimento como esse aqui, ó, a gente fala que o mercado fez um sweep aqui, né? Então a gente confirma a região, que tem compradores aqui, tem liquidez nessa região. Então, gatilho mesmo, a gente espera deixar um grande pavio, sem muita força direcional, porque uma hora com certeza ele vai seguir um caminho, né? Então, às vezes, comprar aqui nessa região, precisaríamos de um gatilho de compra, né? Que no caso eu espero deixar bastante pavio e sim confirmar em times maiores como é que tá a tendência em geral, né? Porque nem sempre vai chegar na região também quando tem uma notícia próxima, né? Então, eu tenho que ter outros gatilhos em cima disso que a gente vai acompanhando aí e tendo ciência desses gatilhos com o tempo e com o estudo, né? Obviamente, só suporte e resistência também não vai funcionar. Vai precisar se especializar nisso e entender o mercado, que o segredo dele é você ter tempo de tela, né? Ficar bastante tempo analisando, observar as movimentações, fala, pô, o XAUSD, eu sei quando ele faz isso, ele vai seguir esse movimento. Então é muito importante ter esse feeling de mercado, que cada um tem o seu, né? E ele é muito pessoal, não tem como você ensinar a pessoa a ter um feeling dentro do mercado. Então, tempo de tela, fazer o simples e seguir o gerenciamento são os 3 fatores muito importantes para ter sucesso dentro aí das prop firms. Exatamente. Concordo contigo no sentido de que realmente é preciso também estudar e compreender exatamente o ativo que estão a transacionar, também talvez o timing, o tempo do mercado, a hora do dia que realmente também estão a procurar por transacionar, e pronto, é bom saber então que de facto procuras por alguns gatilhos, algumas confirmações diferentes, de facto, que devido à experiência que tens, foste identificando outras formas de executar a trade. O que é bom. Então, ao nível do gerenciamento, como tu já mencionaste várias vezes, então que tipo de risco é que tu normalmente alocas à tua posição e como é que tu geres as tuas trades? Moves o stop loss to break-even, deixas a trade simplesmente ir para o teu target? Que tipo de gerenciamento é que fazes? E que tipo de risco é que normalmente abres e executas as tuas trades? Perfeito. Quando eu vou fazer uma operação nesse modelo de fato, quando eu vejo que a análise macroeconômica está a favor daquele movimento que eu busco, eu costumo colocar o stop um pouco menor. Vou dar um exemplo aqui para você, né? Nós temos essas 2 regiões aqui. Caso eu esteja esperando uma compra aqui nesse movimento, dependendo de como ele for, se ele for com força ou se tiver algum evento econômico, eu costumo sempre entrar na operação, me protejo, né? Com um stop bem curto. Às vezes a gente busca ali 1 para 2 ou até 1 para 3, né? Então, quando chega nessa região mais ou menos e eu consigo entrar e vi que ele respeitou essa região de liquidez que tem aqui, eu costumo puxar meu stop loss para bem pertinho, e quando ele começa a fazer o movimento, e aí que tá o pulo do gato, quando ele paga 50% desse movimento, eu já consigo colocar meu stop no break-even. Se caso acontecer alguma coisa dele ir buscar uma região embaixo ou não for respeitar
né, de fato a análise, eu acabo saindo no 0 a 0 sem prejuízo e às vezes até consigo me posicionar melhor depois. Senão o mercado vai embora e pelo menos eu não tive nenhum prejuízo, né? Essa questão que me protege muito dentro do trade e eu não fico tão exposto dentro do mercado. Sempre quando eu atinge 50% do meu take profit, eu costumo puxar a minha operação para o break-even. Claro, se ele der uma visão que eu falo para você do feeling, né? Você fala, pô, eu sei que nesse movimento que ele vai fazer, rompeu uma estrutura, ou de fato deixou bastante pavio, observa o volume financeiro também do gráfico, aí sim consigo colocar a minha operação dentro do break-even ali, e aí eu não tenho mais risco dentro do mercado, né? Então foi esse um dos segredos que eu consegui ter sucesso aí, já consegui até efetuar um saque dentro da D5. Sim, de facto, claramente a proteção do capital é muito importante e, acima de tudo, costuma ser uma das coisas principais que o trader devia se focar. Mas pronto, é interessante. E depois aqui, como é óbvio, vai depender de cada trader e mesmo dentro de cada estratégia, vai depender também da execução que cada pessoa tiver, mesmo que estejam a implementar exatamente a mesma estratégia que o Gui está aqui a falar. Cada um poderá, só devido a uma diferente forma de execução, pode ser claramente diferente a forma como irão gerir as vossas trades. E é possível escrever no jornal e ir anotando para ver realmente qual é que é a forma mais eficiente de gerir a trade, o que seria sempre um conselho para todos os traders, que era fazer o vosso journaling, o vosso diário, não é? Para anotar, para ver então qual é que é o modo mais eficiente para transacionar. Muito interessante então perceber aqui um bocado da tua análise, de fato, da forma como tu executas aqui as tuas trades. Continuando então aqui um bocadinho mais à frente da entrevista e saltando um bocadinho fora aqui dos gráficos, teria aqui mais algumas perguntas para te fazer. Portanto, como já mencionaste, acabaste de receber então o teu primeiro pagamento aqui connosco com o Code Powers. Qual é que foi a sensação de receber esse pagamento? É muito bom, né, na verdade, porque como a gente está aqui no Brasil, tudo que a gente faz aqui é 5 vezes mais, né? Então a gente acaba ficando muito feliz. Por exemplo, um cara que tem um sonho de viver disso aqui, na hora que ele recebe o primeiro payout dele de uma mesa proprietária e vê que de fato aquilo é real, que a mesa é confiável, que é o caso da D5, então eu acabei ficando muito satisfeito e pela velocidade do saque foi incrível. Não esperava que fosse tão rápido, pagou mais rápido que corretoras que a gente trabalha aí do capital próprio, né? Uhum. Então eu fiquei muito satisfeito com isso e por isso que ela é minha principal, que eu gosto de trabalhar, e foi uma sensação maravilhosa. Já gastamos uma parte do dinheiro, né, fazer algumas coisas, mas foi muito legal e foi um saque muito, muito expressivo aqui. Se você quiser eu posso até mostrar aqui para você, pra gente dar uma olhadinha aqui. Eu tenho a comprovação de saque, né, foi $2.599. Também agradecer a D5 que eu consegui pegar o meu refund também, né? Isso é muito importante. A galera tem que prestar muita atenção na mesa que eles forem escolher, se tem essa opção, e eu acho que a D5 sai na frente também nessa questão aí, que é muito importante. Você consegue recuperar aquilo que você investiu. Isso para mim é perfeito. Exatamente, e com esse reembolso até é possível continuar a investir novamente noutro desafio para continuar então ainda a crescer o capital financiado que se opera. De facto é muito bom e é muito bom ouvir. Queres partilhar o que é que já gastaste um bocadinho do dinheiro que o primeiro pagamento recebeste ou não? Alguma coisa especial que compraste com o payout? Não, claro, compartilho sim. Foi o Dia das Mães recentemente, né? Ok. Acabei comprando um celular para minha esposa, né, um celular novo. E foi graças a esse saque aí que a gente conseguiu pagar à vista. Foi muito bom. Ótima sensação. Muito bom então, lá está. E sempre, de facto, é a segunda vez que estou a fazer esta pergunta a um trader, de facto é impressionante como, entre aspas, a recompensa vai exatamente para a parceira que nos tem aqui ajudado, porque de facto é muito importante o apoio das nossas parceiras, da pessoa que está connosco nesta caminhada, pode ser aos pais, aos amigos, seja quem for, porque de facto trading pode ser um bocadinho solitário e nem toda a gente percebe realmente aquilo que nós estamos aqui a fazer. Porque de facto é um desafio que estamos constantemente a perder dinheiro até ao dia que realmente deixamos de perder dinheiro e começamos a fazer dinheiro, não é? Mas o tempo que demoramos a perder dinheiro é muito
e pode levar de fato a um desespero muito grande aqui da nossa parte dos traders. E já agora a falar nesse tópico, dado que tu de facto já estás ou começaste a operacionar, a fazer trading, ou estar envolvido nos mercados financeiros há 8 anos, houve algum momento durante esse trajeto que pensaste em desistir? E se sim, o que é que te levou então a continuar ainda a acreditar que seria possível de facto começares a atingir sucesso no trading? Perfeito. Eu acho que 90% dos traders, quando eles estão no caminho, eles pensam em desistir, né? Por isso que é muito grande a estatística de traders que começam, perdem dinheiro e acabam abandonando o mercado. Porque, de fato, você tem que ter muita coragem para continuar nisso aqui, né? Então, isso aconteceu comigo também, igual a qualquer pessoa. Chegou ali numa questão ali em 2021, 2020, já achava que aquilo não era para mim porque não se desenvolvia, sabe? Não tinha aquela resposta financeira que a gente via outras pessoas tendo. E pelo fato de você acabar se comparando um pouco, né, com as outras pessoas que já têm sucesso no mercado, isso atrapalha muito, né? Então é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo e seguir o nosso instinto, né? Então a questão maior é seguimos o gerenciamento, que é essencial, e ter um bom psicológico. Porque quando a gente está pensando em desistir, a gente não pensa em mais nada, né? A gente só pensa na parte ruim. Então o que me motivou foi ter uma vida melhor, ter uma liberdade geográfica e financeira, né? Que é isso que o mercado financeiro propõe para nós, né? Então nessa época pensei sim em desistir, arrumar um emprego convencional, igual qualquer pessoa, né? Mas graças a Deus eu não desisti, né? Segui o plano, montei um plano. É muito importante você ter um diáriozinho para você anotar, ter o seu plano traçado. Eu quero passar na mesa da D5, quero juntar um capital para poder comprar uma coisa para mim, né? Fazer alguma coisa. Então, se você tiver um plano, aplicar uma estratégia que seja simples e seguir o gerenciamento, as coisas começam a fluir. Então, tive sim momentos que eu pensei em desistir, mas ainda bem que não desisti. Foi épocas fortes, porque a gente acaba nessa fase de quase desistir, é onde a gente tá perdendo bastante dinheiro, né? Então, comecei a mudar meu pensamento, comecei a seguir mais gerenciamento, e foi isso que, de fato, foi o divisor de águas para mim aí, e hoje, desfrutando os resultados. É muito bom, de fato, ouvir o teu testemunho também, e é muito importante. Porque eu acredito que muitos traders estejam a passar exatamente por essa fase neste momento, não é? Na fase em que se calhar ainda não está a correr da forma que meus gostariam, e mencionaste um ponto muito importante, que é o fato da comparação, não é? Especialmente aqui com as redes sociais, em que é possível vermos toda a gente, normalmente quando olhamos e quando pesquisamos sobre o trading, é toda a gente a ter sucesso, não é? Toda a gente a viajar, é toda a gente com carros luxuosos, toda a gente a passar férias, a fazer trading na praia, mas a realidade não é essa. Está muito longe de ser essa a realidade da maioria do pessoal que faz trading, e de facto esse momento de comparação para aquilo que as outras pessoas estão a fazer, o que, para ser sincero, nem sabemos se é realidade ou não. Okay? Portanto, nem sequer sabemos se isso é real, o lifestyle que as outras pessoas estão a ter, mas acima de tudo é ter capacidade de nos focarmos em nós próprios, no caminho que nós estamos a fazer, não é? Porque cada vez que estamos-nos a comparar com outra pessoa, não sabemos a realidade dessa pessoa, não sabemos que dificuldades é que elas tiveram, não sabemos a quantidade de dinheiro que elas já investiram até para possivelmente até passar em desafios e ter alguns payouts. E portanto, foquem-se em vocês próprios, continuem a trabalhar, não se comparem com mais ninguém, e acima de tudo é tentarem crescer semana a semana, mês a mês, tentar observar algum tipo de desenvolvimento e de crescimento na vossa parte. Se vocês perderam 3% na semana passada, no mês passado, e este mês perderam apenas 1%, isso é uma forma de progresso. Depois, se na semana seguinte ou no mês seguinte já estiverem no 0 a 0, basicamente não fazer dinheiro, mas nem sem perder dinheiro, isso é uma forma de evolução. Eventualmente, quando começarem então a ganhar 0,5%, 1% no mês, isso já é muito bom. Portanto, foquem-se muito mais no vosso trajeto, como tu mencionaste, de facto é um ponto muito importante, e acho que é muito importante para toda a gente ouvir de facto esta mensagem, porque é onde a maioria dos traders se situa, ok? Se tivéssemos quase de fazer aqui uma escala dos traders, calculo que cerca de 80% dos traders está de facto nesta fase de ilusão, mas também de muito sofrimento, porque realmente ainda não estão a conseguir criar os resultados que gostariam.
Mas pronto. Gui, que conselho, se pudesse voltar atrás, 8 anos atrás, ou 3, 4, 5 anos atrás, que conselho é que darias e que achas que poderia então ter ajudado-te a ter sucesso ainda mais cedo do que aquilo que tiveste nos dias de hoje? Perfeito, foi o que eu cheguei a comentar. A questão da comparação e querer ser igual àquela outra pessoa acaba atrapalhando. Se eu tivesse feito menos isso e mais focado em mim, no meu progresso, que nem você chegou a citar aí, quando você sair do prejuízo pro 0 a 0 já é um grande passo, porque você já está próximo de ficar positivo. Então, quando você sai do negativo direto, vai pro 0 a 0 e depois começa a ter um lucro de 0,5%, 1%, já é uma grande vitória. Então, eu me compararia menos com outras pessoas e focaria mais na minha mentalidade, que ela é um grande segredo dentro do mercado financeiro que poucas pessoas entendem como funciona. Por exemplo, operar com raiva, operar com pressa, performar pensando só em dinheiro. Esses são erros fatais que vai te levar a ficar no prejuízo. Acho que eu faria muito isso, não me compararia a outros traders e focaria mais na minha evolução mental e no gerenciamento dentro do mercado. É um conselho muito bom e acho que claramente se nos focássemos mais nisso, acho que a taxa de sucesso seria muito maior e até seria mais reduzida ao nível do tempo que demora a média geral do trader a ter sucesso. Aqui, para o futuro, qual é que é o plano agora? Já tens algum objetivo claro que estejas a atingir no próximo ano ou nos próximos anos relacionados com o trading? Partilhar aqui connosco qual é que é o objetivo para o futuro. Perfeito, eu gostaria muito de ficar com essa conta Founding por muito tempo, tirar bastante lucros dela, né? Seguir o plano que a D5 tem pra gente aí, que é a questão quando você atinge ali os $10 mil de lucro, né? Então, meu plano é trabalhar bastante com mesas proprietárias em geral e tirar bastante proveito aí desses lucros. E grato demais por ter achado uma própria firma que realmente é confiável. Então, o meu plano aí é seguir e ser um trader de fato de mesa proprietária e lucrar bastante com isso. Tá bom. Perfeito. Muito obrigado. Tens algumas últimas palavras antes de terminarmos aqui a sessão? E já agora, pessoal, se gostaram aqui desta entrevista e se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de meter like no vídeo, como é óbvio. Façam perguntas, ok? Quando lançarmos o vídeo, então façam perguntas para então depois podermos responder. Se gostaram do Guilherme, também vão ter a possibilidade de o acompanhar também nas redes sociais. Eu já vou perguntar daqui nada qual é que é as redes sociais que o poderão seguir. Mas não se esqueçam então de partilhar, de subscrever ao canal para continuar então aqui a crescermos a nossa comunidade de Fivers em português. De facto, temos crescido, vocês também serão recompensados, como já sabem, e iremos também oferecer giveaways durante as nossas live stream e durante as outras atividades que iremos continuar a organizar para vocês próprios. E portanto, muito obrigado a toda a gente que assistiu aqui à nossa entrevista. Gui, últimas palavras aqui antes de terminarmos então a nossa entrevista. Perfeito, queria agradecer muito pelo convite. De fato, não vemos isso todo dia. Isso prova que a D5 Years é muito confiável e se preocupa com os seus traders que estão operando com ela dia a dia. Então, queria agradecer aí todo mundo. Muito obrigado aí pelo convite. E o papo foi muito bom. Só para terminar, porque eu esqueci de perguntar, então quem quiser saber mais sobre ti, onde é que eles podem encontrar nas redes sociais? Perfeito. Estou no Instagram, @GuiBetTR, lá é o meu perfil. Posto bastante coisa lá, de análises do que está acontecendo no dia a dia, como é que funciona o mercado, das dificuldades, as verdades. Então, tudo isso você vai encontrar lá dentro do meu Instagram. Perfeito, e com certeza também poderão encontrar então o Instagram na descrição aqui em baixo, portanto de uma forma simples vão poder então continuar a seguir o Gui. Muito obrigado uma vez mais, Gui, portanto desejo de maior sucesso aqui para a tua carreira de trader e também aqui dentro do Fivers connosco, e se tudo correr bem, como eu, iremos voltar a ter mais uma conversa no futuro. Obrigado, Gui. Perfeito, obrigado, valeu!